Boa noite, seja bem-vindo ao culto especial nessa quarta-feira. É uma alegria imensa estar com você na presença de Deus hoje. Convido você a compartilhar o link dessa transmissão com os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares. Hoje Deus tem uma mensagem muito especial para o nosso coração. Eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Se você puder, nesse momento, te convido a dobrar o seu joelho, a dobrar o seu coração na presença do Senhor. Nós vamos falar com Deus através da oração. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesse momento. Nós te agradecemos pelo perdão de todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pela salvação que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através da Tua palavra e transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Sou muito grato ao Senhor pela sua presença nesse momento e pela certeza que tenho que o Senhor fará aos nossos corações através da sua santa palavra. E você pode exercer o chamado missionário de Deus para a sua vida, compartilhando o link dessa transmissão com os seus amigos, os seus familiares, com os seus colegas de trabalho. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou. E nessa noite eu estarei compartilhando com você o tema A Última Chamada do Céu. É uma mensagem poderosa, significativa, que certamente transformará nossas vidas para sempre. E você pode compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares. Também pode deixar o seu like, o seu gostei, para que a plataforma entenda a relevância desse conteúdo e possa entregar para outras pessoas. Você também pode interagir com a gente através do nosso chat. Coloca aqui o motivo da sua gratidão. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aqui também. E se você quiser compartilhar com a gente uma experiência de oração respondida, se sinta à vontade. Quando nós compartilhamos nossa história, nossa experiência com Deus, nós nos conectamos com outras pessoas. E assim o Evangelho é proclamado. Então não deixe de participar. E se você não é inscrito no canal, você pode fazer isso agora mesmo. É que nós apresentamos a mensagem de Deus, a mensagem que tem poder para transformar vidas. Eu quero compartilhar com você nesse momento de gratidão algumas mensagens que já chegaram até nós através do chat. Temos aqui a Antônia Santana de Oliveira. Ela escreveu: Graça e paz a todos. Sou grata a Deus pelas bênçãos recebidas e peço oração por mim e minha família e pelos enfermos. Deus abençoe você, irmã Antônia Santana de Oliveira, e que Deus lhe conceda cada dia mais esse coração intercessor, para que a irmã possa interceder pelos enfermos, pela sua família. Quando nós oramos pelas outras pessoas ou intercedemos pelas outras pessoas, na verdade estamos nos unindo ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Elizabeth Martini escreveu: Boa noite a todos
Os irmãos, agradeço a Deus por todas as bênçãos recebidas e peço oração pelo meu esposo Silas e meu filho Walter. Orem por mim e minha mãe Penha. A irmã Elizabeth Martins é de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Mislene dos Santos, ela escreveu: peço oração pelos meus filhos Gabriel e Daniel. Também pela Maria Eduarda e minha mãe Isabel dos Santos Lourenço. Deus abençoe a irmã Mislene, ela é de Cuiabá, esposa do irmão Azarel Lopes. Deus abençoe todos os nossos irmãos aí de Cuiabá. A Cíntia Santos escreveu: boa noite, gratidão a Deus por tudo. Peço oração pela minha família e moradores em situação de rua. E por uma perícia no INSS, dia 28 de agosto. Então, Deus abençoe a irmã Cíntia Santos e que você consiga, pela graça de Deus, alinhar o seu coração ao coração do Pai e assim estar pronta para receber todas as respostas que Deus tem para a sua vida e também para a sua família. Marcelino Félix escreveu: boa noite a todos. Agradeço a Deus pelo dom da vida e peço oração por mim e por minha família, especialmente pelo nosso filho Mateus. Deus abençoe você, irmão Marcelino Félix. Oswaldo Rafael escreveu: boa noite, agradeço a Deus por tudo e peço oração por minha família, e principalmente pela minha filha Érica, que está doente. Deus cure sua filha, irmão Oswaldo, e responda a todos os pedidos de oração que o irmão tem apresentado diante do Senhor. Meu amigo José de Oliveira pede oração pela sua saúde e também por sua vida espiritual. Ele reside atualmente na Bahia. Irmã Daniela Oliveira escreveu: graça e paz, agradeço a Deus pelas bênçãos e por mais este culto. Peço oração pela minha família e todos os enfermos e necessitados. Irmã Daniela Oliveira está sempre com a gente aqui às quartas-feiras. É uma alegria muito grande saber que a irmã está aí, firme na presença de Deus. Nilda Barbosa escreveu: graça e paz a todos. Agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas e peço oração pela minha saúde física e espiritual e pela conversão do meu filho. Manilda é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Temos vários pedidos de oração e também mensagem de gratidão a Deus. Vou continuar apresentando mais algumas mensagens aqui. É uma alegria muito grande receber e interagir com vocês através do chat. Meu amigo Ulisses Damasceno, de Paraty, ele escreveu: graça e paz. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo seu imenso amor por nós. Deus abençoe, irmão Ulisses. A Márcia escreveu: boa noite, peço oração pelo meu filho Henrique. Ele precisa de libertação dos vícios. Todas as orações que nós apresentamos ao Senhor, Ele ouve. Nós precisamos ter a consciência de que Deus ouve e também age. Precisamos entender que a oração é para conhecermos mais o Senhor e não para controlá-lo. Quando você tiver nesse nível de consciência, essa intimidade com Deus, você não será frustrado ou frustrada por nada. Saberá que as coisas acontecem exatamente como Deus quer. E isso conforta os nossos corações, independente do momento que estejamos passando. Então, irmã Márcia, Deus abençoe grandemente sua vida e o Senhor age para a libertação de seu filho. Deus lhe dê paciência para continuar esperando no Senhor
e lhe dê também tato e sensibilidade para cooperar com a obra de Deus na vida do Henrique. A Gisele Ferreira escreveu: quero agradecer a Deus por um procedimento cirúrgico feito no dia 25, sexta-feira. Graças a Deus, tudo deu certo para a glória de Deus. Peço que orem por mim e pela minha plena recuperação. Que bênção, Gisele, seu testemunho de fé, de gratidão a Deus, aquece os nossos corações. Muito obrigado por compartilhar essa sua experiência de vitória. Eliesir Mano escreveu: boa noite, povo amado de Deus, graça e paz. Gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Sou de Anapu, no Pará, no sítio. O Eliesir Mano também está com a gente sempre aqui às quartas-feiras. É uma alegria muito grande receber um paraense aqui no culto. Deus abençoe grandemente sua vida e todos os nossos irmãos aí do estado do Pará. A Fátima Oliari, de Vila Velha, no Espírito Santo, nossa amiga, ela escreveu aqui: boa noite, agradeço a Deus pelas bênçãos sem medidas e peço oração pela minha irmã Vanderleia. Temos orado pela irmã Vanderleia, uma grande cooperadora do Reino de Deus ali na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Foi dirigente da igreja por muitos anos, deixou marcas positivas e nossa oração é que Deus estenda as suas mãos curadoras sobre a irmã Vanderleia e recupere sua saúde. A Kelly Camargo escreveu: graça e paz, agradeço ao Senhor pela misericórdia para conosco e peço oração por minha amiga Carla, que está enferma. Temos aqui vários pedidos. Tiago Miranda aqui pede oração por ele, para que Deus venha estar em sua vida. Deus abençoe grandemente todos vocês que estão nos acompanhando. E nesse momento eu convido você a participar de uma experiência com Deus. Quando nós nos apresentamos ao Senhor em um culto de adoração semelhante a esse, nós também temos a oportunidade de consagrar nossas vidas ao Senhor, de entregar nossas vidas a Deus, de renovar nosso pacto de fidelidade com o Senhor. E esse é o momento que fazemos isso. Então convido você a entregar sua vida a Deus. Nós vamos ouvir um louvor especial e você pode apresentar não apenas sua vida, mas pode apresentar parte dos seus recursos em uma doação especial para que a obra de Deus continue avançando. Nós vamos ouvir o louvor. Enquanto isso vai estar aparecendo aqui o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e fazer a sua doação. Vamos ouvir o louvor ao Senhor. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos alegramos, na
Deus é louvado pela sua entrega e também pela sua doação. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida, toda a sua família, e que a cada dia você possa ter consciência de que cooperar com o reino de Deus é um privilégio para nós, seres humanos. Nesse momento, se você puder, convido você a dobrar o seu joelho, dobrar o seu coração na presença do Senhor. Nós vamos falar com Deus através da oração. Eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas nesse momento. Te agradecemos por todas as orações respondidas. Te agradecemos pelo perdão de todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pela salvação que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Somos gratos pela Tua palavra que iremos ouvir nesse momento. Peço ao Senhor que alinhe os nossos corações ao Teu, para que possamos entender a mensagem e responder de forma positiva ao apelo da testemunha fiel e verdadeira. Por misericórdia, abençoe toda a igreja, todas as pessoas que nesse momento estão com o coração voltados para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A última chamada do céu é o tema para a reflexão nesse momento. E também é a última oportunidade de você compartilhar o link dessa transmissão com um amigo, colega de trabalho, com um familiar. E se você não fizer isso agora mesmo, talvez você se arrependa no final da mensagem. Mas você pode compartilhar depois também. Então, abra a sua Bíblia no capítulo 14 do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, não significa mistério, e sim revelação. E Apocalipse capítulo 14 traz uma mensagem final de alerta e bênção para a humanidade. No capítulo 14 do livro do Apocalipse, nós temos a mensagem dos 3 anjos. É o último convite de misericórdia a este mundo. E a primeira mensagem angélica, ela proclama o Evangelho eterno. É, na realidade, um chamado urgente à reverência a Deus, a glorificarmos a Deus, a darmos glória a Deus, ao juízo e também à verdadeira adoração. A mensagem do primeiro anjo do Apocalipse 14, ela anuncia o início do juízo investigativo. E ela é parte integrante das boas novas que devem ser proclamada em todos os tempos. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e talvez você vá ouvir pela primeira vez o termo juízo investigativo. Mas é exatamente isso que está acontecendo nesse momento no céu. O texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, eu vou ler mais uma vez, diz assim: observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar a todos os habitantes da terra, a toda tribo, língua e povo. Então proclamou com grave voz, com grande voz:
Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Existe algo importante, significativo, antes de você ler o Apocalipse. O Apocalipse é um livro profético. E como livro profético, 90% do que está escrito não se entende como se lê. Traz figura. Então, nessa parte do texto, por exemplo, diz que um anjo está voando pelo meio do céu. Na profecia, anjo é mensageiro. É mensageiro. Simboliza também um povo, alguém que está responsável por proclamar uma mensagem. E neste caso, do primeiro anjo, o texto diz que ele está voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar a todos os povos, nações, tribos e línguas. Nossa reflexão vai ser dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico é o evangelho eterno, ou seja, a centralidade de Cristo. A primeira parte do versículo 6 diz que observei um outro anjo voando pelo meio do céu, portava nas mãos o evangelho eterno. Primeiro, a natureza desse evangelho. Percebam que esse evangelho, que esse mensageiro, que esse anjo está portando, o texto diz que é o evangelho eterno. E o que significa o evangelho eterno? Esse evangelho é eterno porque revela Cristo como o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. O Evangelho é a boa nova de salvação por meio de Cristo Jesus. É uma mensagem que não muda, ela é relevante em todas as eras. Então, o Evangelho eterno, o Evangelho verdadeiro, não é um Evangelho que fica mudando de acordo com a cultura, de acordo com o entendimento das pessoas. Não. Não é um evangelho da distração. Não é o evangelho do entretenimento. Não. É o evangelho eterno. A eternidade do evangelho ressalta a sua imutabilidade e também a sua constante aplicabilidade. Esse evangelho, que esse anjo, que esse mensageiro está proclamando, ele está portando o evangelho eterno. É o mesmo evangelho que foi pregado a Adão e Eva lá no Éden, assim que eles caíram em pecado. É o mesmo evangelho que foi pregado a Abraão, ou que Abraão pregou às pessoas. É o mesmo evangelho que precisa ser proclamado hoje como a última chamada do céu. É uma mensagem de amor e redenção que transcende todas as culturas e geração. Esse evangelho eterno não é uma novidade, é a mesma mensagem de salvação por meio da graça pregado desde o Éden. Então, quando o anjo, João diz que ele observou o anjo e ele portava em suas mãos o evangelho eterno para pregar a todos os povos, nações e línguas. Então, primeiro, a natureza do evangelho. O evangelho é eterno,
O Evangelho não muda. Existem muitas pessoas hoje, aqui mesmo, nas redes sociais, defendendo, por exemplo, que a Bíblia ela precisa ser reescrita, precisa ser reinterpretada, porque muitas coisas que a Bíblia diz não tem como você aplicar em pleno século XXI. Bom, a Bíblia é a revelação de Deus. O Evangelho é pregado e ele é o Evangelho eterno. Todas as vezes que o homem tenta mudar o Evangelho ou adaptar o Evangelho para uma determinada cultura, automaticamente ele se distancia do caminho de Deus. É por isso que esse mensageiro ou esse movimento, ele carrega o Evangelho eterno. Além de ser o Evangelho eterno, o texto diz que é para anunciar aos que habitam na terra, toda tribo, língua e povos. Ou seja, o Evangelho eterno, ele é universal. É uma mensagem que precisa alcançar o mundo inteiro. Este Evangelho é para todas as nações, tribo e línguas. Em Atos capítulo 10, versos 34 e 35, Paulo fala de um princípio e diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, a mensagem de salvação, ela é inclusiva e disponível para todas as pessoas. Esse Evangelho eterno, ele precisa ser proclamado. E existe um mensageiro, existe um povo que recebeu de Deus a responsabilidade de compartilhar esse Evangelho. Então, quando olhamos para a universalidade, nós lembramos da grande comissão de Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Lá Jesus diz que devemos ir por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações. Devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar todas as coisas que Jesus mandou. E ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o final dos séculos. Então veja aqui, esse Evangelho eterno que deve ser pregado não é um evangelho de entretenimento, não é um evangelho de distração, é um evangelho de poder, é um evangelho que transforma, é um evangelho que muda radicalmente a vida das pessoas que o aceitam. Esse evangelho é a resposta divina ao pecado e à rebelião. Ele anuncia o amor imutável de Deus por toda a humanidade. O evangelho é apresentado nesta mensagem de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, como a verdade presente para este tempo. A verdade presente para o tempo atual é Apocalipse, capítulo 14, versos 6, 7, 8, a mensagem dos 3 anjos. Cristo crucificado é o fundamento de toda verdadeira doutrina. Por isso que o anjo, ele sai pelo meio do céu, tendo em sua mão o evangelho eterno, para compartilhar, para pregar a todas as nações, tribos e línguas. Estamos vivendo num tempo em que muitas mensagens circulam. Você pode escolher o tipo de mensagem que você quer. Existem muitos mestres aqui mesmo nas plataformas que falam coisas que você quer ouvir. Cuidado. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas mensagens. Porque o Evangelho não é sobre o que queremos ouvir. É sobre o que Deus tem para nos dizer. Essas mensagens que circulam
talvez não seja o evangelho verdadeiro. Aquele evangelho que exalta a Cristo como Salvador e também como Senhor. E todos nós precisamos todos nós precisamos proclamar com clareza, com urgência, esse evangelho eterno. Não é o evangelho da moda, não é o evangelho do TikTok, não, é o evangelho eterno, é o evangelho da graça. O segundo ponto, o chamado ao temor e à glória de Deus. A segunda parte do versículo 6 diz, primeira parte do versículo 7, então proclamou com grave voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. O anjo, ele proclama com grande voz, com clareza, temei a Deus e dai-lhe glória. Esse temor não é ter medo de Deus, mas ter reverência, ter profunda reverência por Deus e respeito à pessoa do Senhor. É reconhecer a santidade, a majestade e a sabedoria, ou melhor, a soberania de Deus. Temer a Deus significa viver em reverência, em obediência e respeito profundo. É reconhecer a Deus como soberano, como santo, como Senhor de nossas vidas. É lamentável que existem até mesmo cristãos que são comediantes, então pegam muitas coisas, às vezes até coisas desagradáveis, que acontecem mesmo dentro de um ambiente de igreja, e agora dão um ar de gracejo nessas coisas, e agora se torna uma piada. Falta de reverência para com as coisas de Deus, falta de reverência para com o nome de Deus. Então, a primeira parte do versículo 7 de Apocalipse 14 diz, temei a Deus, ou seja, tenha profundo respeito e reverência para com Deus, para com as coisas de Deus. No Salmo 111, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O nosso relacionamento com Deus deve ser fundamentado em reverência e adoração genuína. Em um mundo relativizado em que vivemos, até mesmo os professos evangélicos, ou os professos cristãos, vivem de forma irresponsável com relação a Deus e a palavra de Deus e as coisas que pertencem a Deus. Precisamos atentar para a mensagem deste anjo. Devemos temer a Deus, ter reverência para com as coisas de Deus. O texto também diz que não devemos apenas temer, mas também render-lhe glória. Glorificar a Deus é reconhecer a sua grandeza, é dar-lhe o louvor devido. Dar glória a Deus é honrá-lo com nossa vida, nosso caráter e nossas escolhas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, é conhecido o texto do apóstolo Paulo que diz que tudo o que formos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. A nossa vida deve refletir a glória de Deus, não apenas em palavras, mas em nossas atitudes do dia a dia. Render glória a Deus é espelhar a vida de Cristo em nós, é mostrar como Cristo vive, é viver, é refletir o caráter de Deus.
Temer a Deus é obedecer-lhe. O Evangelho nos convida os homens a aceitar pela fé os méritos de Cristo e pela obediência glorificar a Deus, refletir o caráter de Deus. Temer a Deus é dar-lhe glória e é o primeiro dever de toda criatura inteligente. No livro do profeta Daniel, quando Beltsazar está em uma festa com seus amigos, com suas concubinas, e de repente aparece uma escrita na parede, onde se lia: pesado foste na balança e achado em falta. Quando Daniel foi chamado para dar a interpretação daquelas palavras, antes de dar a interpretação, Daniel fez tipo um estudo bíblico com Beltsazar. Explicou para Beltsazar o que Deus tinha feito na família dele, em especial em Nabucodonosor, que a Bíblia diz que era o pai de Beltsazar, mas na realidade era o avô de Beltsazar. E existe uma parte onde Daniel diz assim: e mesmo você sabendo tudo isso, Beltsazar, você não deu glória a Deus, você não glorificou a Deus. Antes está glorificando, está dando glória aos deuses de prata, de ouro, de madeira. Por causa disso, o reino vai ser tirado de você. Dar glória a Deus é refletir o caráter de Deus, é buscar a cada dia uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. Vivemos em uma sociedade que busca a própria glória. E a primeira mensagem angélica nos convida a inverter essa lógica, a viver para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. E somente o Evangelho verdadeiro joga a justiça do homem no pó e coloca nele a disposição, o poder para fazer a vontade de Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória. Por quê? O texto diz: porque a hora do juízo chegou. A hora do juízo chegou. E por isso que essa mensagem é a última chamada de Deus. É a última chamada do céu. Porque não apenas convida o ser humano a temer a Deus e a dar glória a Deus, mas também anuncia a hora do juízo. Diz: chegou a hora do juízo. E esta declaração traz um senso de urgência. Nós estamos vivendo em tempos em que exige preparação espiritual e vigilância constante, porque chegou a hora do juízo. Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, pela história, que é algo que confirma as profecias, nós acreditamos que essa profecia, ela se cumpriu em 1844. E talvez você esteja aqui pela primeira vez e que assim está vendo, isso é uma invenção dos adventistas, não é. Não é, e eu quero mostrar para você alguns textos da Bíblia sobre isso. Quando Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo, no santuário celestial, começou-se o período do juízo investigativo. É isso que o anjo diz: temei a Deus e dai glória, porque chegou a hora do seu juízo. E para você que talvez nunca tenha ouvido falar disso ou que tem alguma dúvida, eu quero que você confira aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, versículo 8, 9 e também o versículo 40. Quando Moisés recebe a ordem de Deus para fazer o santuário terrestre, Deus diz para ele:
O texto diz assim, olha, então farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo, versículo 9, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Então Deus está dizendo para Moisés, faça, mas eu vou te dar o modelo. E o versículo 40, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Paulo reafirma essa mesma verdade, que existe um santuário no céu, onde Cristo está nesse momento ministrando. E eu quero que você também marque na sua Bíblia, capítulo 8 da carta de Paulo aos Hebreus. A partir do versículo 1, Paulo vem falando que Cristo está ministrando, Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 1. Você pode marcar aí na sua Bíblia e você pode até ler depois, que confirma a existência desse santuário. Veja que Paulo, que a Moisés, Deus diz, faça conforme o modelo, e fala também de todos os utensílios. E se você ler o capítulo 25 todo, vai falar sobre 7 castiçais, vai falar sobre a mesa com 12 pães, vai trazer toda a mobília do santuário. O versículo 1 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Hebreus diz assim, todo sumo sacerdote judaico é simplesmente um homem, como qualquer outro homem. Eu quero o 8. Diz assim, o que nós estamos afirmando é o seguinte, Cristo, cujo sacerdócio acabamos de descrever, é nosso sumo sacerdote e está no céu, assentado à direita do trono da majestade. Ele ministra no templo no céu, o verdadeiro tabernáculo construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote é nomeado para apresentar ofertas e sacrifício, Cristo também deve oferecer alguma coisa. O sacrifício oferecido por ele é muito melhor do que aqueles que oferecido pelos sangues terrenos. Mas assim mesmo, se ele estivesse aqui na terra, nem seria mesmo sacerdote, visto que já existem os sacerdotes que ainda seguem o velho sistema judaico de sacrifício. Versículo 5. O trabalho deles está ligado a um simples modelo terreno do verdadeiro tabernáculo no céu. Do verdadeiro tabernáculo no céu. Porque quando Moisés estava se preparando para construir o tabernáculo, Deus o advertiu a seguir exatamente o modelo do tabernáculo celestial que ele tinha sido mostrado no Monte Sinai. Então, a Moisés, Deus diz, faça conforme o modelo. E Paulo diz, eles estão ministrando num tabernáculo que é uma cópia do verdadeiro. Cristo está no verdadeiro santuário. E em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 15, quando João está na ilha de Patmos e recebe a visita de Jesus, e Jesus manda as cartas às 7 igrejas, o versículo 12 diz assim, João diz que estava vendo alguém, e o versículo 12 assim, quando me voltei para ver quem estava falando, ali atrás de mim, estavam 7 castiçais de ouro, e entre os castiçais achava-se alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de um manto comprido que chegava aos pés, e uma faixa de ouro ao redor do peito. Versículo 14. O cabelo era branco como a lã,
e a neve, e os olhos eram como labareda de fogo. Os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz ressoava como o som de muitas águas. Então eu te dei aqui 3 referências bíblicas. Moisés recebendo ordem para fazer um santuário conforme do céu. Paulo dizendo que Jesus, que o sacerdote terreno ministrava em um que era uma cópia, mas que Jesus está no céu ministrando no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário. E a João é apresentado Jesus andando entre os 7 candelabros. E a palavra de Deus diz que ele tinha 7 estrelas na mão. Ou seja, o ministério da igreja sempre está nas mãos de Jesus. Essa mensagem do juízo investigativo é um alerta solene. O juízo já começou. O santuário celestial está em plena atividade. Jesus é o nosso advogado. Nós acreditamos que o juízo investigativo iniciou-se em 1844 e é uma fase do plano da salvação onde Deus examina os registros antes de sua vinda. Pois o apóstolo Paulo diz que todos nós compareceremos ao tribunal divino. E a mensagem do primeiro anjo anuncia o princípio do juízo investigativo. E esta mensagem, ela é parte do evangelho eterno que deve ser proclamado em todo o mundo. As pessoas precisam saber a obra que Cristo está fazendo no santuário celestial nesse momento. As pessoas precisam saber que estamos num período em que aceita-se nome e rejeita-se nome. As pessoas precisam conhecer essa mensagem. E o anjo, descrito em Apocalipse capítulo 14, ele dá essa mensagem com muita força, com muita energia, com grande poder. A mensagem do primeiro anjo anuncia o início do juízo e eleva os homens, a uma reflexão de sua vida, uma ponderação. Olham para dentro de si e perguntam e buscam saber como estão diante de Deus. Essa mensagem não é apenas urgente, mas é uma mensagem poderosa. Deus convida todas as pessoas que aceitam essa mensagem a compartilhar. Todos os que receberam a luz da verdade devem andar na verdade e devem estar preparados para comparecer diante do tribunal de Deus. Nós não devemos temer o juízo se estamos escondidos em Cristo Jesus. Ele é o nosso juiz, mas também é o nosso advogado. A hora é de preparação e não de desespero. O período do juízo investigativo é de preparação, não de desespero. Nós temos alguém intercedendo por nós. A primeira profecia, ou a profecia da primeira mensagem angélica, apresentada em Apocalipse 14, ela teve seu cumprimento através do movimento adventista de 1840 a 1844, tanto na Europa como na América do Norte. Homens de fé e oração ficaram profundamente comovidos ao ser sua atenção chamada para as profecias, e o exame do registro inspirado viram convincentes e evidente de que o fim de todas as coisas estava às portas. O Espírito de Deus instou com os seus servos para darem advertência por todas as partes, disseminou-se a mensagem do Evangelho eterno.
temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O juízo não é apenas no futuro, ele já começou como a fase de investigação. Daniel, no capítulo 7, versículo 9, 10 e 11, fala que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, diz que esse julgamento, esse juízo, ele começa pela casa de Deus, ou seja, começa pelas pessoas que conhecem a verdade, que conhecem essa mensagem. O juízo de Deus é certo e iminente. E em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, Paulo lembra que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por nossas ações. Diante da urgência da mensagem, diante da realidade do juízo investigativo, qual é a responsabilidade que eu tenho e que você tem na condição de cristãos? Nós temos responsabilidade de viver de maneira que agrada a Deus, de viver obedecendo à vontade de Deus, de viver dando glória a Deus, ou seja, refletindo o caráter de Deus ao mundo. Devemos ser a luz do mundo, o sal da terra, vivendo de maneira que outros vejam Cristo em nós e sejam atraídos para o Evangelho verdadeiro. Último, é um chamado à verdadeira adoração. A última parte do versículo 7 diz assim: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Esta parte da mensagem, ela nos direciona ao Criador. E essa linguagem, ela faz alusão direta ao quarto mandamento, que lembra o sábado como memorial da criação. A adoração, o grande conflito com relação à adoração, vai ser quem adora o verdadeiro Deus e quem adora o falso Deus. E a palavra de Deus nos revela que o sábado do quarto mandamento é o sinal distintivo entre os verdadeiros adoradores e os adoradores equivocados. A verdadeira adoração reconhece Deus como o Criador, como o sustentador de todas as coisas e nos convida a guardar o sábado como um sinal de lealdade a Ele. Em Ezequiel diz: e eu lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós. Não tem como você adorar o verdadeiro Deus, ocultando ou dizendo que não está mais em validade o mandamento do sábado, porque é ali onde nós encontramos o selo de Deus. É ali que mostra a autoridade de Deus. O anjo nos chama a adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. A verdadeira adoração é dirigida ao Criador, reconhecendo o seu poder e sua majestade. É por isso que esta mensagem, ela precisa ser proclamada, principalmente no momento em que vivemos, onde o Evangelho também foi relativizado, onde as pessoas estão sendo enganadas. Enquanto isso, a palavra de Jesus, a mulher samaritana, sobre o contexto da adoração, que está em João capítulo 4, versículo 24, diz que o Pai está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. Então, nossa adoração, ela deve ser sincera e deve ser centrada ao verdadeiro Deus. E a mensagem do Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, nos traz essa realidade. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas.
A primeira mensagem do anjo, a mensagem do primeiro anjo, ela chama os homens a adorar o Criador. É um chamado à observância do sábado do quarto mandamento. O sábado será a pedra de toque da lealdade. Então se verá claramente quem serve a Deus e quem não o serve. A adoração verdadeira, ela está em crise. O mundo adora bens, prazeres e a si mesmo. A mensagem do anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7, ela nos convida a voltar à simplicidade da adoração ao Criador e a expressar também pela fidelidade a guarda dos mandamentos de Deus, em especial o quarto mandamento, que é o sábado. Esta não é apenas uma mensagem profética. Esta é uma mensagem que nos traz um clamor celestial para voltarmos ao Evangelho, para reverenciarmos a Deus e nos prepararmos para o juízo e também adorarmos apenas o Criador do universo. Esta mensagem de Apocalipse 14 nos dizem qual é a obra que devemos fazer. E nos diz também que chegou a hora do juízo e nos chama para proclamar esta verdade a todas as nações, tribos, línguas e povos. E eu pergunto para você, especialmente para você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. A igreja que Deus chamou para que nesses últimos dias entregasse essa mensagem. Eu pergunto exatamente para você, você tem ouvido essa mensagem com atenção? Você tem vivido com reverência? Tem glorificado a Deus em todos os aspectos da vida? Nas suas conversações? Nos seus negócios? Nas suas amizades? Qual é o testemunho que você tem dado na condição de cristão? É uma responsabilidade que temos. Você tem se preparado para o juízo? Ou se seu nome foi examinado exatamente agora, será pronunciada a sentença, igual foi a Belsazar. Pesado foste na balança e achado em falta. Hoje o céu te envia uma mensagem. O Evangelho eterno ainda é poderoso para transformar. A hora do juízo chegou. O tempo de decisão é agora. E o Criador de todo o universo espera pela minha e pela sua adoração verdadeira. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que você aceite o chamado de temer a Deus, de dar glória a Deus, sendo obediente à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus que você conhece, ou que você recebeu nesse momento, e que você adore o verdadeiro Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Se a sua decisão for de renovar o seu voto de fidelidade com Deus, de estudar a tríplice mensagem angélica, de viver essa mensagem e de compartilhar ela com ousadia, porque este é o Evangelho eterno, é esse Evangelho que tem que ser pregado. Eu convido você nesse momento a dobrar o seu joelho e dobrar também o seu coração. Nós vamos orar ao Senhor agora. Eterno Pai que está nos céus,
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho eterno, que transforma nossas vidas e nos mostra o caminho de volta à simplicidade da comunhão contigo. Senhor, conceda-nos graça e poder para obedecermos a Tua palavra, para que possamos viver não como mais um evangélico nesse modismo, mas como verdadeiros reformadores, Senhor. Conceda-nos a consciência de que precisamos zelar pelas doutrinas da Tua palavra que custaram tão caro aos nossos antepassados. Senhor, converta os nossos corações verdadeiramente a Ti, para que possamos viver em temor e santidade diante do Senhor. Que possamos também despertar sobre a responsabilidade que temos de compartilhar com as outras pessoas a tríplice mensagem angélica. Por misericórdia, permaneça conosco e nos conceda um lugar no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus é louvado pela sua presença, que o Senhor abençoe a sua vida e lhe conceda cada dia mais disposição para obedecê-lo. Assim está concluído o culto dessa noite, que Deus nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.